Toy Story 3 era o desfecho perfeito, por que eles resolveram fazer o quarto? Parando para reassistir, a gente pode perceber que a história teve seu desfecho. Mas a história do Andy teve seu desfecho, não a do Woody. E eu acho que é isso que o filme quis retratar. Quando a gente olha para o Toy Story 4, a gente já começa vários questionamentos, principalmente com o surgimento do Garfinho. Quantas vezes as crianças se apaixonam por um brinquedo que não tem nenhum valor, mas que faz todo sentido? Afinal, a própria Bonnie fala que o mais importante é amar o brinquedo, e não necessariamente o valor que ele tem. A história vai começar a acompanhar um Woody cada vez perdido, sem entender o seu lugar, onde que de fato ele ocupa. Ele já viveu uma história com uma criança, e ele percebe que de alguma forma a história que ele está vivendo com a nova criança não é a história que ele queria viver. Ele percebe que ele não sabe de fato qual é o seu lugar. E é nesse contexto que surgem os brinquedos perdidos, principalmente com a presença da Bo Peep, que ficou para trás e a gente não sabia onde ela estava. E olhar para tudo isso, o Woody faz ele refletir onde que era o lugar dele, o que faz também a gente refletir onde é o nosso lugar. Quantas vezes a gente não parou para pensar se a gente estava vivendo o nosso propósito, estava fazendo sentido o trabalho, a escola, a faculdade, até um namoro que a gente está vivenciando e de alguma forma se perdeu no meio da história e da jornada. E a questão que fica o tempo todo é o que a gente deve fazer para seguir em frente. É por essas reflexões que eu entendo que a história do Woody não se terminou. De fato, o Andy foi embora, mas ali ainda tinha um Woody que não sabia mais qual era o seu propósito e aonde seguir com esse caminho. Por isso que eu acho que Toy Story tem um desfecho perfeito. Depois de tantos filmes cuidando dos outros, cuidando da sua criança, o Woody finalmente escolhe cuidar de si. E talvez esse seja o legado de Toy Story. O primeiro filme nos ensina a aceitar as mudanças. No segundo filme, a gente escolhe ali os erros e as inseguranças para viver o nosso melhor, a viver a plenitude da nossa vida. No terceiro é nos ensinar que os desfechos fazem parte da nossa vida e a gente consegue carregar essas lembranças para toda a sua jornada. E o quarto é lembrar que, por mais que tudo que a gente vive, a gente pode encontrar novos caminhos, trazendo todas as lembranças que a gente viveu até aqui. E sobre os 5, o que vai acontecer? Não sei, mas parece que a gente vai ter espaço para que outros protagonistas brilhem. Buzz e o Woody já tiveram suas histórias, talvez seja o momento da Jessie brilhar. E você, concorda comigo? Concorda com todas essas análises que eu fiz dos 4 filmes? E tá empolgado com o quinto assim como eu? Esse e outros conteúdos vocês acompanham aqui na nossa página. Aproveita para compartilhar, curtir e comentar esse e outros conteúdos. Eu sou o Derek e seja vocês um primo também.